Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, o Evangelho de hoje, ele está em Mateus capítulo 5, de 38 a 42. Hoje, dia de Santo Antônio, isso mesmo. Nós vamos falar hoje sobre um dos milagres que eu acho tão lindo, de Santo Antônio. Por vezes encontramos figuras de Santo Antônio com um cálice nas mãos, e diante de si uma mula de joelho, essa que está aqui, Pois bem, vamos falar sobre este milagre. Santo Antônio pregava sobre o Santíssimo Sacramento no sul da França, no ano de 1227. No meio da pregação, um senhor se levantou e o desafiou. Você já imaginou? E aí o que aconteceu, Contradizendo que a presença de Cristo na hóstia consagrada era uma mentira. Ele disse: o Senhor pode discursar durante horas, mas a verdade é que os fatos reais estão contra os seus argumentos. É impossível que Cristo esteja presente na hóstia consagrada. Santo Antônio lhe respondeu: que problema há no corpo de Cristo estar velado pelas aparências do pão e do vinho, conforme as suas próprias palavras? O Senhor, incrédula, desafia: não há problema. Contudo, se Cristo está presente nesta hóstia, sua presença deveria ser sentida por todas as criaturas viventes. Então, pegarei minha mula, e na próxima missa estaremos aqui diante da hóstia, e se a mula a respeitar, acreditarei no Senhor e na sua fé. Santo Antônio, após ouvir uma inspiração divina, resolve concordar com o desafio. Passou-se 3 dias, a multidão se aglomerou na praça, muitos pela missa e outros tanto para conferir o resultado do desafio do homem infiel, tipo assim, curiosidade alguns, Enquanto Santo Antônio caminhava com o Santíssimo Sacramento e todos os católicos se colocavam de joelho rezando, o senhor infiel chega conduzindo a sua mula, a qual maliciosamente foi privada de alimento durante os últimos dias. Faminto, o animal estava tão violento que nem o próprio dono obedecia. Contudo, ao se aproximar do Santíssimo, a mula se acalmou e, diante de todos ali presentes, milagrosamente, a mula se ajoelhou perante a hóstia consagrada, ostentada por Santo Antônio. Olha essa imagem aqui. O milagre gerou gritos e admiração por todos. Os católicos entoaram cânticos emocionados. Muitos hereges que ali estavam, por curiosidade, se converteram ao catolicismo, assim como o senhor dono da mula, que reconheceu imediatamente a presença de Cristo. Se ajoelhou também, se convertendo ao catolicismo, após ter pedido perdão por ter sido tão incrédulo. Santo Antônio, rogai por nós que recorremos a vós. Meus irmãos, minhas irmãs, que maravilha! Que maravilha, meus irmãos, minhas irmãs. E às vezes, muitos de nós também temos esta dúvida, E aí, isso aumenta a nossa fé. E o Evangelho diz assim, Mateus 5, 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também os mantos. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dê a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado.
palavra da salvação. O que Jesus nos ensina neste Evangelho, meus irmãos, deve permear, inspirar as nossas ações do amor enquanto aqui vivemos. Fazer o bem a quem nos trata mal é muito difícil, né? É muito difícil você fazer o bem a quem te trata mal. É difícil. Aqueles que tratam bem é muito fácil. O verdadeiro amor é baseado nas ações mais difíceis de viver. O perdão, a compreensão, o suportar as pessoas, né? Suportar, porque tem gente, meu irmão, não sei se você convive com gente assim, que é insuportável, mas você tem que suportar. O dar a outra face é mostrar o contrário, é dialogar, é promover a paz, não a discórdia, entendeu? É também não fazer questão de nada e nunca negar ajuda a ninguém, mesmo aqueles e aquelas que não nos ajudam. A piedade é um dom de Deus que nos faz dar a Ele o lugar que merece e, ao mesmo tempo, um dom que nos impulsiona a compaixão. A fraternidade, que é a virtude do bom relacionamento, da amizade desinteressada, né? Portanto, fazer justiça com as próprias mãos, espenzinhar e exterminar aqueles que nos são subalternos, né? É pecado grave, né? Jesus, ele pega os 10 mandamentos e inclui em 2, amar a Deus e o próximo, né? Então, meus irmãos, guardando as proporções, muitas vezes nós também nos aproveitamos da nossa posição de comando, de controle, para que possamos pela força de algo que nos atrai. Coisas simples como cargos, né? Às vezes as pessoas se deixam levar pelo cargo que tem. Lá, candidato é um santo, eleito é o carcará chupando manga. Imagina, né? Então, coisas, cargos, objetos, posição social, né? Sucesso e até pessoas, né? Às vezes existem em algumas empresas, pessoas têm o mesmo cargo do outro, se acha até maior do que o dono. Conheço pessoas assim, né? E nós não podemos fazer isso, né? Nós não podemos crescer, humilhar os outros porque ele tem um cargo menor do que a gente. Faça como esse santo, né? No dia de hoje, seja um homem, seja uma mulher de Deus. Santo Antônio, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.